Excelentíssima Senhora Presidente da Academia de Letras de Ponte Nova, Dona Dovina Pires, excelentíssimas membros desta mesa que preside esta solenidade em comemoração aos 13 anos da Academia. Quero saudar meus amigos, conterrâneos, posso dizer assim, acolhido por essa terra, minha esposa Sandra, presente, a Yara, minha princesinha, os amigos do Jornal Vistão, que me acolhem uma crônica semanal, que muito honram com a sua presença. Vem da primeira capital do Brasil, o meu patrono nesta igreja, Academia de Letras de Ponte Nova, o romancista, teatrólogo e contista Alfredo de Freitas Dias Gomes, é soteropolitano, de 19 de outubro de 1922. Foi eleito para a Academia Brasileira de Letras em 11 de abril de 1991 para a cadeira número 21, na sucessão do também baiano Adonias Filho, e foi recebido em 16 de julho de 1991 por Jorge Amado. Faleceu prematuramente em São Paulo no dia 18 de maio de 1999 após acidente automobilístico. Sua produção literária tem a marca do engajamento sociopolítico e do encontro da literatura com as manifestações culturais mais efervescentes em sua época: o teatro, o cinema, o rádio e a televisão. Dias Gomes difunde sua obra de forma múltipla, revelando-se um criador genial de personagens e tipos de grande apelo popular, provocando um grande debate sobre temas que considera relevantes para a sociedade. Com apenas 15 anos, escreveu sua primeira peça, A Comédia dos Moralistas, vencedora do concurso do Serviço Nacional do Teatro em 1939. Estreou no teatro profissional em 1942 com a comédia Pé de Cabra, encenada por Procópio Ferreira. Vivia o Brasil as arbitrariedades da ditadura Vargas, e a peça foi proibida no dia da estreia, considerada marxista, o que fez despertar no autor a vontade de ler Marx. Liberada mais tarde, serviu para caracterizar Dias Gomes como comunista, muito antes que ele ingressasse, de fato, no Partido Comunista Brasileiro. Em 1943, sua peça Amanhã Será Outro Dia foi encenada pela Comédia Brasileira. Assinou o contrato de exclusividade com Procópio Ferreira para a montagem de várias peças subsequentes. No mesmo ano, foi para a Rádio Pan-Americana, onde adaptou peças, romances e contos para o Grande Teatro Pan-Americano. São deste período os romances Duas Sombras Apenas, Um Amor e Sete Pecados, A Dama da Noite e Quando é Amanhã. Regressando ao Rio de Janeiro em 1948, trabalhou em várias rádios, sucessivamente Rádio Tupi, Rádio Tamoio, Rádio Clube do Brasil e Rádio Nacional. Casou-se em 1950 com Janete Claire, com quem teve 5 filhos. A peça foi encenada em todo o mundo. Adaptada pelo próprio autor para o cinema, com direção de Anselmo Duarte, O Pagador de Promessas recebeu a Palma de Ouro no Festival de Cannes em 1962.
Em 1964, de triste memória, Dias Gomes foi demitido do cargo de diretor artístico da Rádio Nacional pelo ato institucional número 1. A partir de então, participou de diversas manifestações contra a censura e em defesa da liberdade de expressão. Várias de suas peças foram censuradas durante a vigência do regime militar: O Berço do Herói, A Revolução dos Beatos, O Pagador de Promessas, A Invasão, Vamos Soltar os Demônios ou Amor em Campo Minado. Contratado em 1969 pela TV Globo, escreveu telenovelas, minisséries, seriados e especiais. Apesar da censura, não interrompeu a produção teatral e várias peças foram encenadas entre 1968 e 1980. No dia 16 de novembro de 1983, faleceu sua esposa, a novelista Janete Claire. A peça Vamos Soltar os Demônios, em que procurou discutir a situação do intelectual dentro de um regime político autoritário, estreou no Teatro Santa Isabel, em Recife, em 1984. Por outro lado, tenho as minhas convicções. Achei importante encarar essa plateia gigantesca. Toda a minha geração sonhou com o teatro popular. A televisão me oferecia esse meio de expressão popular. Fui para a Rede Globo e me senti à vontade, porque naquela época nunca alguém mudou uma vírgula dos meus textos, nem me disse o que deveria escrever. Meus textos eram alterados pela censura militar. Várias vezes a censura pediu a minha cabeça, de outros autores comunistas, mas a Globo não concordou. Dias Gomes produziu textos em que o debate das questões sociais brasileiras e a quebra de alguns tabus eram tão importantes quanto a trama romântica. Suas novelas espelham a realidade, intentam desfazer o maniqueísmo exagerado, em que os heróis têm todas as virtudes e os maus têm todos os defeitos. Introduz problemas reais do país, como o preconceito racial, o conflito de gerações, o fanatismo religioso, o poder de corrupção do dinheiro. Utiliza constantemente da comicidade quando mostra o trágico, provoca o riso quando revela a farsa e o ridículo que se ocultam sob tantas situações político-administrativas injustas. O seu humor quebra o gelo, mostra que uma sociedade aberta deve discutir temas difíceis sem enrubescer, sem sisudez, com naturalidade. Em 1969, auge das perseguições políticas, em sua primeira telenovela da TV Globo, A Ponte dos Suspiros, inseriu temas políticos na trama, o que fez com que a censura passasse para as 22 horas. E assim ficou sendo o horário de todas as suas telenovelas. As artes são dons especiais com que Deus distinguiu a cada um de nós, mas não são para alimentar vaidades. São para servir a vida de todos na construção da paz e da justiça. Não podemos fugir, pois o tempo é de liberdade. Se pessoas como Dias Gomes, em clima adverso, tanto fizeram, nós podemos mais. O planeta está ameaçado gravemente pela falta de cuidado. A vida humana é refém da violência.